Oi, é Luiz aqui, sou Cinema Café com Leite e está dada a largada pro mês do horror. Se você aí é fã de filmes de horror, não pode perder nenhum vídeo desse mês, porque o mês inteirinho a gente vai fazer só vídeos sobre o tema. E além disso, tá rolando o primeiro desafio de filmes do Cinema Café com Leite e o tema é filmes de horror da década de 70 nos Estados Unidos. Nosso primeiro filme foi no sábado passado com o Massacre da Serra Elétrica, o original de 74. No domingo teve Tubarão de 75 e ainda tem um monte de filme pra gente ver, então segue a gente lá no Instagram pra poder ir acompanhando. Eu tô postando foto dos bastidores dos filmes e claro, também vai ter muito conteúdo legal por lá. E hoje a gente vai falar sobre serial killers que aparecem no cinema e que também existiram na vida real. Então já pega o seu café com leite, sua bebida favorita e bora falar de cinema de horror. Já que a gente começou o nosso desafio de sábado com o Massacre da Serra Elétrica, é dele que a gente vai falar agora. Sim, gente, o famoso Leatherface, o assassino que usa máscara feita de pele humana, realmente existiu. Ele foi inspirado em Ed Gein, ou o açougueiro de Plainfield, como também chamavam ele. E ele ficou conhecido por exumar corpos em cemitérios, ou de fato matar mulheres para fazer uma espécie de, como é que eu posso dizer, artesanato com esses corpos das vítimas. E daí, dentre esses objetos que ele produzia, estavam as máscaras que inspiraram o filme. O que não existiu na vida real foi a coisa da serra elétrica mesmo. Isso foi criado por parte do roteiro para deixar a história ainda mais assustadora e macabra. A justificativa para o Ed Gein ter cometido todos esses crimes foi que teria sido consequência da morte da sua mãe, que ele disse ter sido sua melhor amiga. E, gente, a história não para por aí, porque essa energia toda afetou até o elenco do filme. Vários deles falaram que ficaram à beira da insanidade durante o processo. A Marilyn Burns, que interpretou a Sally, foi uma dessas pessoas. Tem uma cena lá pro final que ela tá amarrada numa mesa de jantar e os atores ficam em cima dela, insultando e tal. E o problema é que essa cena demorou 26 horas pra ser filmada. Então, assim, mesmo sendo ficção, imagina a perturbação da pessoa ter que estar ali durante tanto tempo, né? Uma série de crimes reais aconteceram na Coreia do Sul e foram inspiração para Memórias de um Assassino de 2003, dirigido pelo ganhador do Oscar, Bong Joon-ho. Entre 68 e 91, 10 mulheres foram assassinadas de maneira misteriosa na Coreia do Sul. E esse evento ficou conhecido no país como Assassinatos Hwangchong. Desculpem a pronúncia, esse é o nome do lugar onde aconteceram os crimes. E durante décadas, a pessoa culpada simplesmente não era encontrada, mesmo com uma das maiores mobilizações policiais do país já feitas. Para vocês terem ideia, mais de 21 mil homens foram investigados. Foi apenas em 2020 que um homem chamado Lee Chung-che admitiu publicamente ter sido responsável por 14 assassinatos, depois de uma investigação recente ter ligado o seu DNA a pelo menos algumas das mortes. Ou seja, aquele filme de 2003 ainda não tinha uma resposta, então é tudo baseado naquele mistério, nesse caso em aberto, e o longa fica ali mais na investigação. Depois de ter sido pego e confessado seus crimes, o serial killer disse o seguinte à imprensa: "Crimes aconteciam ao meu redor e eu não me esforçava para esconder as coisas, então pensei que seria pego facilmente. Havia centenas de forças policiais. Eu encontrava detetives o tempo todo, mas eles sempre me perguntavam sobre as pessoas ao meu redor." Em O Vampiro de Düsseldorf, de 1931, o diretor Fritz Lang retrata a história do serial killer alemão Peter Kürten. Seu primeiro crime foi ainda criança, quando ele empurrou de uma balsa um amigo que não sabia nadar, e ele sabia disso. E quando um outro garoto foi tentar ajudar, ele segurou a cabeça dos dois embaixo da água até que os dois perdessem a vida. E apesar de bem grave o que aconteceu, ele saiu inocente da situação, já que as autoridades deram o
ocorrido como uma fatalidade. Ele fugiu de casa ainda jovem, depois de ter roubado o dinheiro da família, e foi cometendo pequenos crimes pelo caminho. Ele foi preso diversas vezes, mas foi solto em 1913 por apresentar comportamentos instáveis dentro da prisão. E foi a partir desse momento que ele se tornou de fato um serial killer, porque foi aí que ele começou a assassinar, surpreendendo 0 pessoas, meninas jovens da cidade, apesar de mais tarde ele também passar a assassinar homens. E em uma ocasião ele descobriu que gostava de beber o sangue das vítimas, e é daí que surge o apelido Vampiro de Düsseldorf. E a maneira que ele foi pego foi muito curiosa. O que aconteceu foi que uma das suas vítimas sobreviveu e enviou uma carta para um conhecido dizendo o que tinha acontecido. Daí essa carta foi parar nas mãos de um funcionário do correio que resolveu reportar o crime. No filme tem um elemento de um grupo de justiceiros que procura esse assassino que a polícia não conseguiu encontrar, trazendo mais dinâmica para essa narrativa tenebrosa. Uma curiosidade é que o filme foi lançado no mesmo ano que o assassino foi executado na guilhotina. Assassinos por Natureza, de 94, é um filme escrito por Quentin Tarantino e dirigido por Oliver Stone. A gente acompanha uma narrativa levemente baseada na história do casal Charles Starkweather e Carrie Fulgate. Esse casal do Nebraska embarcou numa viagem pelo centro-oeste dos Estados Unidos cometendo assassinatos. A série de crimes durou apenas um dia, mas foi o suficiente para eles tirarem a vida de 10 pessoas, incluindo os pais e a irmã de Carol, depois de uma briga de família. Eles foram pegos pela polícia no dia 29 de janeiro de 1958. Um ano depois, o Charles foi sentenciado à pena de morte na cadeira elétrica e a Carrie foi sentenciada à prisão perpétua, porém foi solta em 1976. O filme foi problematizado por ter transformado os protagonistas, interpretados pelo Woody Harrelson e pela Juliette Lewis, em ícones da cultura pop. Porém, o filme é uma clara crítica a esse sensacionalismo americano que transforma essas tragédias em verdadeiro espetáculo na mídia. E no caso, no filme, isso é uma das coisas que motiva ainda mais os assassinos a cometerem os crimes. Isso porque essa atenção toda do país inteiro era compensada uma atenção que eles não haviam recebido na infância. Se você estava sentindo falta de algum filme brasileiro nessa lista, esse é o momento. E não é o filme da Suzanne von Richthofen que eu vou falar aqui, pelo amor. O filme que a gente vai falar aqui é O Bandido da Luz Vermelha, de 68, de Rogério Ganzerla. Esse bandido ficou conhecido com esse apelido da Luz Vermelha porque ele sempre carregava uma lanterna de luz vermelha quando ia cometer seus crimes. No filme ele invade e rouba casas super luxuosas de maneira bem inusitada, até que a polícia começa a perseguir ele. Na vida real, esse homem realmente existiu, mas ele causava muito mais problemas do que o filme mostra. Seu nome era João Acácio Pereira da Costa e ele teve uma infância repleta de abusos cometidos pelo seu tio, que criou ele no estado de São Paulo. Ele fugiu de casa ainda jovem e começou a cometer pequenos furtos, até que se transformaram em grandes assaltos, onde ele era extremamente violento com as vítimas. Na época, a cidade se dividiu, já que uns repudiavam o que ele fazia e outros o consideravam uma espécie de Robin Hood, já que ele assaltava mansões de luxo. E ele foi pego muito tempo depois de ter começado seus crimes, foi preso em 67 e solto em 97. E ele foi morto um ano depois por um pescador em Joinville por ter assediado a mãe e a esposa desse pescador. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do mês do horror por aqui no canal. Não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever, que ajuda muito a gente. Espero vocês para os próximos vídeos e, é claro, para o desafio de filmes, que ainda faltam uns 5 filmes pra gente assistir. Espero que todo mundo possa participar. Obrigada por assistirem. Um beijo e até o próximo vídeo.